Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Hoje, pessoal, na nossa aula, a gente vai falar sobre o Teorema de Pitágoras, certo? Vocês observam que tem duas palavrinhas aqui que daqui a pouco eu vou falar mais sobre elas, tá bom? Mas o Teorema de Pitágoras, gente, ele é possível ser aplicado em qualquer triângulo retângulo, certo? E o que eu quero dizer com triângulo retângulo? A palavra retângulo você pode até lembrar daquela outra figura geométrica que possui 4 lados, né? Mas aqui eu estou falando de que? De um triângulo, certo? Então, eu chamo esse triângulo de triângulo retângulo por conta desse ângulo aqui, ó. Como vocês podem observar, tem essa representação aqui, um quadradinho com um ponto no centro. Isso significa que ele mede 90 graus, certo? Até colocar aqui 90 graus. E essa medida de 90 graus também caracteriza-se por um ângulo reto. Por isso que a gente diz que ele é um triângulo retângulo, tá certo? Aqui o ângulo reto, por isso que eu inicialmente chamei de triângulo retângulo, tá bom? E outra coisa que você observa também é o seguinte: além desse triângulo retângulo, aliás, além desse ângulo reto, vão ter também outros dois ângulos, mas como você pode ver, eles são menores que 90 graus. Ou seja, vão ser ângulos agudos, tá bom? Agora vamos aqui. Já sei por que eu chamo esse triângulo de triângulo retângulo e onde vai entrar o Teorema de Pitágoras aqui. Primeiro de tudo, pessoal, tenho que entender o significado desses dois nomes aqui. Eles vão simplesmente caracterizar os lados do meu triângulo, mas quais? Vamos aqui iniciar por esse primeiro, a hipotenusa. A hipotenusa, pessoal, vai ser o lado que tiver oposto ao ângulo reto, ou seja, oposto ao ângulo de 90 graus. Se está oposto, está na frente, não é isso? Está na frente dele, então seria esse lado aqui, ó. Tá aqui o ângulo, quem está na frente dele? Qual lado? Esse lado aqui. Então esse lado aqui vai ser chamado de hipotenusa. Vou até escrever aqui. Vai estar oposta, o oposto, né? Porque eu estou falando de lado, ao oposto ao ângulo reto, certo? E os catetos? Os catetos vão ser exatamente os lados que formam esse ângulo de 90 graus. Ou seja, quais são os lados que estão formando esse ângulo aqui? Esse lado e esse lado. Aqui vai ser um cateto e aqui também vai ser outro cateto, certo? Lados que formam o, colocar embaixo, lados que formam o ângulo reto, tá certo? Relembrando, a hipotenusa vai ser oposta ao ângulo reto. Só observar, cadê o ângulo reto? Tá aqui. Qual o lado oposto a ele? É esse lado aqui. Então, esse lado sempre vai ser a hipotenusa. E os catetos vão ser os lados que formam o ângulo reto. Tá aqui o ângulo bem aqui. Qual o lado que está formando ele? Esse lado e esse lado, tá bom? Aí, pessoal, agora que eu já sei o nome dos lados do meu triângulo retângulo, eu vou poder aplicar o Teorema de Pitágoras, certo? Ele é dado por uma expressãozinha, certo? Que eu vou escrever bem aqui. E vamos fazer da seguinte forma. Hipotenusa, né? Inicia com H. Vou escrever hipotenusa ao quadrado vai ser igual C
ao quadrado mais C ao quadrado. O que é que significa isso, professor? Hipotenusa ao quadrado igual a C ao quadrado mais C ao quadrado. Em outras palavras, o quadrado da hipotenusa vai ser igual a quê? A soma dos quadrados dos catetos, certo? Vai chegar um momento que aqui, na medida dos lados, eu vou ter alguma numeração, né? E através do teorema de Pitágoras, eu vou poder aplicar e descobrir alguma medida que porventura esteja faltando, certo? Vou fazer um exemplo, só recapitulando. Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Professor, por que aqui é C e aqui é C? Porque está representando o cateto e eu coloquei o mesmo, pessoal, porque na hora que você for substituir, não vai importar a sequência. Que sequência? A gente sabe que aqui é um cateto e aqui é outro. Esses dois aqui têm a mesma medida, mas poderia acontecer de esses dois catetos aqui terem medidas diferentes. Só que na hora de você substituir, não vai influenciar se eu boto primeiro esse ou depois o outro, tá bom? Vamos aqui para um exemplo. Eu vou fazer da seguinte forma. Esses dois lados aqui, quando eu medi, pessoal, tinha a mesma medida, tá? Mas eu vou considerar que eles não têm. Eu vou dizer que esse lado aqui mede 6 e esse outro aqui mede 8. E eu quero encontrar essa medida aqui, certo? E essa medida aqui eu quero encontrar quem é? A hipotenusa, não é isso? Então, se eu quero encontrar a hipotenusa, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Vou fazer a substituição. Vamos aqui. Se eu quero encontrar esse, eu não sei. Tá aqui a formulazinha. Hipotenusa ao quadrado é quem eu estou procurando, então eu só repito. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Eu sei quem são os catetos aqui? Sei. Tá aqui os lados formando o ângulo reto. Tá aqui um cateto, tá aqui outro. Vou substituir na fórmula. No lugar de C, vou colocar 8, que é a medida que eu dei aqui. Pode ser centímetro ou metro, dependendo do exemplo, tá? Aqui eu não coloquei nenhuma unidade, mas fiquem sabendo que pode ter centímetro, metro, tá bom? 8 ao quadrado, né? Mais, quanto equivale o outro? 6. 6 ao quadrado. Só fiz a substituição em cima da fórmula do teorema de Pitágoras. Agora eu vou poder calcular algumas coisinhas aqui. Hipotenusa ao quadrado eu ainda não sei quem é. Vai ser igual a quem? 8 ao quadrado, pessoal. É 8 vezes 8. 64. Mais 6 ao quadrado, 6 vezes 6, igual a 36. Aí vamos lá. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 64 mais 36, dá igual a 100, certo? Agora, o que eu vou fazer aqui para encontrar a minha hipotenusa? Eu sei que h, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a 100. Mas eu quero, pessoal, somente o valor da hipotenusa sozinha. Então, é como se eu estivesse fazendo lá as equações, certo? Eu deixo o h sozinho, isolo, né? Deixo aqui antes da igualdade. E esse quadrado aqui, eu lembro de quê? Potenciação, não é isso? Tô falando de potenciação. É h ao quadrado, mas como aqui eu fiz, ó, 6 ao quadrado, aqui é uma potenciação, né? E aqui também. Como eu tenho que deixar a hipotenusa isolada, o que é que vai acontecer? Esse quadrado vai passar para depois da igualdade. Só que vocês lembram que quando a gente faz uma mudança do primeiro membro para o segundo ou do segundo para o primeiro,
ele tem que ir com a operação inversa. Se aqui é uma potenciação, qual seria o inverso da potenciação? Vamos só lembrar aqui de uma coisa. 3 ao quadrado, a gente sabe que é 9, não é isso? E, lembraram? Raiz quadrada de 9, a gente sabe que é 3, não é isso? Então, por que é 3? Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Aqui eu estou fazendo o quê? Uma radiciação. Então, nesse caso aqui é raiz quadrada por quê? Porque eu não estou mostrando nenhum valor aqui, ó. Mas quando não aparece nada aqui no índice, né? Que eu já falei para vocês, a gente sabe que aqui tem um 2. Então, o que é que eu quero aqui nessa radiciação? Acaba sendo raiz quadrada de 9. Eu tenho que encontrar um número que é elevado a 2 dê igual a 9. Esse número só pode ser o 3, tá certo? Qualquer coisa, dá uma revisadinha na radiciação, tá certo? Então, vamos lá. Se aqui é potenciação, vai ter que passar para o outro lado. Qual é o inverso da potenciação? A radiciação. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 100, certo? Então, a minha hipotenusa vai ser igual a raiz quadrada de 100 é igual a... Por que eu sei que é raiz quadrada? Porque aqui eu não indiquei nenhum valor. Mas eu sei que é 2, que não precisa colocar. Qual o número, pessoal, que elevado a 2 dá igual a 100? Hein? Seria o 10. Por quê? 10 ao quadrado é 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é igual a 100, tá bom? Então, a minha hipotenusa seria igual a 10. Essa medida aqui, ó. A hipotenusa, quem é? É o lado oposto ao ângulo reto, certo? Então, aqui eu sei que ela vai valer 10, tá bom? Então, pessoal, o Teorema de Pitágoras, ele vai lhe ajudar em situações como essa. Nesse caso aqui, ó, eu não tinha a hipotenusa, mas eu apliquei e obtive o seu valor. Mas também pode ocorrer de o triângulo retângulo lhe apresentar valores de um dos catetos e a hipotenusa e pedir para você encontrar o valor do outro cateto. Mas não tem problema. Você vai utilizar o teorema substituindo de acordo com os valores que você tiver. Nesse caso aqui faltava a hipotenusa. Por isso que eu só fui repetindo aqui, ó. H ao quadrado, que está na fórmula, né? Se tivesse faltando algum dos catetos, você substituiria a hipotenusa, que iria ter no caso do exemplo, né? Um dos catetos você saberia, ficando faltando apenas um deles para você descobrir. E o procedimento seria semelhante, certo? Muita atenção aqui nessa hora de mudar e inverter, ó. Aqui é uma potenciação, quando passa para o outro lado vai o inverso, então uma radiciação, tá bom? Então é basicamente isso, pessoal. Novidades aí pra gente estudar mais e aprender mais, tá bom?